E aí, galera, voltamos, já comecei a subir o primeiro vídeo. Esse vídeo ele fica salvo tanto aqui no meu feed, aqui do Tauro Bonorini no Instagram, quanto também no nosso canal do YouTube, gente. Assim que eu salvo ele aqui, depois que termino toda a função aqui, vou terminar toda a função com o nosso convidado, o professor Jorginho, eu já vou adicionar ele de volta. Eu subo lá para o canal do YouTube, lá não perde, no youtube.com/papo corrido. Para quem porventura perdeu alguma parte, quer sair, vai ter que sair daqui a pouco, não vai conseguir acompanhar, vai lá no YouTube depois, youtube.com/papo corrido e não perde. Vamos para a nossa segunda parte aqui da live, vamos continuar mais um pouco, não quero segurar muito vocês, a galera deve estar cansada aí também, está tarde, mas a gente tem um assunto mais para desenvolver, tem umas perguntas legais aqui, quem quiser fazer uma interação, faça a sua pergunta, fique muito à vontade aí, tá, gente? O programa é de vocês, o canal é nosso. Vou botar meu convidado de volta aqui na nossa conversa. Deixa eu ver aqui como é que onde é que tá? Aqui, tá aqui, botando, volta professor, volta para o nosso convite. Vem falar um pouco mais sobre a motivação para treinar. Fechou, já está salvando o primeiro vídeo, não vamos perder esse conteúdo de forma alguma. Estava muito legal a primeira parte. Seguimos para a segunda, professor. Já com uma perguntinha aqui, o Alisson daqui a pouco deve estar, acho que ou entrou, já deve estar entrando, e daqui a pouco ele entra na sequência aí, o Alisson, nosso parceirão, o Alisson, filho do Alexandre Gonçalves, que foi maratonista aqui, colega de equipe do Claudir, na UX, maratonista de 2 horas e 15 aí, o Alexandre Gonçalves, a família Gonçalves fortíssima, e o Alisson, que acabou de entrar aí o Alisson, deixou uma pergunta bem técnica aí, professor. Ele perguntou se a prescrição de método ondulatório funciona como método padrão de motivação, motivador. Se o método de prescrição ondulatória se funciona bem, assim, se é uma forma de motivar os atletas. Sim, todo método é válido, né, Tauro? Todo método é válido. Você me escutou? Me escutou? Sim, escutei. Tá, todo método é válido, mas assim, a forma com que você aplica, né, depende do local que você vai aplicar, né, do ambiente que você vai estar, né, o grupo com que você vai estar, né, e o ambiente climático também que você vai estar, né, toda essa atmosfera que você cria. Né? E uma coisa que nós já conversamos, inclusive isso foi debatido muito no curso de certificação, né? Com que vocês estão realizando ou organizando, onde eu estou tendo a oportunidade de estar lá junto com vocês, a questão de nós realizarmos atividades lúdicas, né? A gente voltar a resgatar essa nossa essência criança, né? A nosso modo criança, né? Ativar novamente. Porque num bloco de aquecimento, antes de fazer qualquer método de treinamento, nós podemos fazer uma atividade recreacional, uma atividade lúdica ali para poder aquecer antes do treino, né? Você voltar a resgatar isso. Né? Então é importante que o profissional de educação física também ele use a criatividade, desde que respeite a questão no momento atual que nós estamos vivendo, com a questão pandêmica. Claro que com segurança, o distanciamento social, mas isso é possível, né? Você pode realizar estafetas, né? Você pode realizar dinâmicas, enfim, criar situações onde não só treinar, né? Mas preparar o atleta para uma situação no dia seguinte ou de uma semana diferente. Tu falaste, né, professor, da questão da criatividade, que eu tinha também abordado de forma rápida ali no primeiro bloco, e acaba sendo uma forma de motivação, porque querendo ou não, a gente sabe, né, a gente vai ouvir falar muito, eu sempre digo para as pessoas que vão treinar, treino é repetição, né, quando vai ficar muito bom em algo, tem que fazer muitas vezes, e aquela coisa, né, tem que fazer aquele gesto por muitas vezes, né, e ainda assim não fica do jeito, várias vezes, em várias oportunidades não fica do jeito que a gente gostaria que ficasse, mas também passando pela repetição é importante também ter a variação, que é uma forma de motivar, que acaba sendo uma ferramenta de motivação, tu criando novas opções. Claro, e aí, claro, para mim falar aqui na live com o professor Jorginho parece muito fácil, mas
Claro que não é fácil, gente. Depende muito, tu lida com os seres humanos, né? Que daqui a pouco alguns têm algumas restrições, né? De fazer determinada atividade, se sentem envergonhados, que para eles buscam a corrida porque o correr parece simplesmente a coisa que eles querem fazer e que eles vão gostar de fazer. Mas que para passar por esse momento, né, tão particular que nós estamos passando, algumas novas oportunidades vão ter que ser criadas. E também passa por vocês, cada um de vocês, também despertar, abrir um pouco os horizontes, expandir para receber novos estímulos, né? Que vão se tornar novas ferramentas, que vão te ajudar a te condicionar, vão te manter preparado, vão dar uma aliviada na tua cabeça, né? Porque pensando bem, se a gente for para pensar, muitas pessoas antes de tudo isso buscavam a corrida como válvula de escape. A corrida, muito aluno chega na assessoria dizendo, eu corro para desopilar dos meus problemas, eu corro para fugir um pouco da minha rotina de trabalho, para descansar um pouco minha mente, para pensar, né? Porque quem nunca correu pensando em alguma coisa, quem não desenvolveu alguma coisa correndo, que também acaba sendo uma forma de motivação, te deixar, quando tu falou ali, né, de tirar o relógio, tirar o relógio e desligar mesmo, pensar em alguma coisa que daqui a pouco tu pode resolver. Eu resolvi muito problema correndo, muito, não foi um nem dois. Então daqui a pouco tu vai entender que pode ser a hora de tu te utilizar desse momento para ti também mudar um pouco o teu conceito em relação à corrida, que é muito mais do que só o correr, né? É uma expressão corporal, é uma expressão do corpo, né, professor? É uma filosofia de vida, né, Tauro? Eu pergunto, até para a gente criar uma reflexão, nós estamos vivendo que momento? Né? O momento do novo. E por que nós não experimentamos o novo? Né? Nós temos que estar abertos para isso, né? Experimentar o novo. Tanta coisa nova que está aparecendo. Nós antecipamos 10 anos de tecnologia. Esse momento das crianças estarem estudando em casa. Cara, isso ia acontecer daqui a 10 anos, daqui a 15 anos isso ia acontecer. Nós antecipamos. Então, assim, a família tem que estar junto, apoiando essa criança que ela está online estudando. Ela tem que estar, assim, reservando o tempo do dia para estar apoiando a criança a estudar. Porque ela vai ser uma criança, cara, extremamente vencedora daqui a 5, 6, 10 anos. Ela vai estar na frente de muita gente. Então não fiquem achando que é um momento que é só ruim, só coisa ruim, ruim, ruim. Porque já está ruim, aí a gente acha que tudo é ruim. Não, a gente tem que parar, isso aqui é novo. Isso aqui é bacana, olha só. Imagina, daqui a pouco meu filho, além de estar no presencial, ele vai estar estudando na universidade, lá não sei da onde, online. Ele vai ter outra possibilidade. E ele aprendeu isso aonde? Na escola. Claro que existem outras questões aí, mas assim, eu estou dando uma ideia, uma visão de a gente estar aberto para o novo. Então a gente levando para a prática nossa. O professor chegou com uma atividade ali, você levou um bambolê, ou levou um bastão, ou levou uns cabos de vassoura, né? Levou, enfim, em uma situação ali que eu tô levantando para você montar, dinamizar um aquecimento diferente, aí a pessoa te olha assim, não, isso aí, isso é brincadeira de criança. Cara, experimenta para depois de você dizer assim, isso aí não valeu a pena, mas pelo menos você se oportunizou, se abriu para o novo, para depois dizer assim, realmente, bacana isso. Aí vai virar para você e vai falar assim, professor Tauro, vamos fazer de novo, gostei, vamos introduzir isso aí no nosso treino. Né? E de repente, isso nunca ia acontecer se não tivesse esse momento da pandemia. A gente estaria naquela rotina do pace, ter que fazer treino intervalado na tal dia, se preparar para a competição. Cara, assim, então a gente tem que enxergar por uma outra ótica também, né? Outras situações para que a nossa vida fique melhor também, né? E se oportunize para experimentar uma comida diferente, né? De estar conhecendo pessoas, né, diferentes também. Isso o esporte proporciona, né? A nossa prática oportuniza isso, né?
Agora entrou um comentário muito legal do Josias, que já eu acho que a gente está começando a atingir o nosso objetivo, professor. É uma forma concreta de que a gente está dizendo que só nos ouvir está sendo altamente motivante. Pô, Josias, obrigado, que bom, fico muito feliz de daqui, junto com o professor Jorginho, conseguir passar algumas palavras de motivação, de incentivo para cada um de vocês aí. Na verdade, de incentivo, né? A motivação é, na minha concepção, o professor Jorginho pode me corrigir se eu estiver falando alguma bobagem, ou o ponto de vista dele for diferente, porque isso é importante também, cada um expõe seu ponto de vista de forma muito clara. A motivação é de cada um de vocês, a gente está aqui incentivando. Que bom que tu está te sentindo motivado, que tu saia daqui melhor do que tu chegou. A gente vai ficar muito feliz, aí falo, né, pelo professor Jorginho, de saber disso, tá? Vamos seguir firme nos treinos aí. Eu já tenho uma pauta que eu criei aqui enquanto o professor Jorginho falava, mas antes eu tenho uma pergunta do Gilmar. O Gilmar aí te deixou umas palavras muito legais, né? Dizendo da tua luta aí, da tua batalha diária, que tu é um guerreiro. Na outra live ele tinha deixado lá, acabei não lendo e tal, porque como não estava em formato de pergunta, ele estava mais como observação dele, eu deixei passar ali. Mas o Gilmar perguntou se tem algum outro projeto em andamento. Tu já tem um ali que eu vi, né, com teu sobrinho. Se tu tem em outras modalidades, se tu tem algum projeto em andamento. Então, na verdade, o mountain bike ele entrou na minha vida agora, recentemente, né? Isso, na verdade, antes da pandemia. Eu tive, assim, a gente nem imaginava que ia ter pandemia, né, aqui no Brasil, assim, a gente achava que isso nunca ia chegar aqui. E eu fui visitar meu sobrinho um dia em Petrópolis, um final de semana, junto com a minha esposa, a Renata. Aí ele me chamou para uma reunião em Petrópolis, porque ele tinha acabado de entrar numa equipe de Belo Horizonte, a Sense Factory Race, e ele chamando para eu poder organizar o treinamento dele, né, sistematizar o treino dele. E o que acontece? O meu sobrinho ele já pedala há cerca de 10 anos, então ele foi campeão brasileiro de downhill, enfim, perpassou por várias modalidades dentro do mountain bike ali, mas ele nunca treinou tal. Ele nunca treinou, teve sistematização, usufruiu de método de treino, teve treinador na vida dele. E eu nunca assisti uma competição do meu sobrinho de downhill. Porque eu via os vídeos na televisão e achava aquilo ali surreal, cara. Assim, é uma coisa assim, de um nível de concentração absurdo, de loucura. Quem nunca assistiu, jogue no YouTube e bota downhill, provas de downhill, ciclismo, né, no ciclismo. Cara, é uma coisa surreal. O cara tem muito sangue no olho. E ali ele migrou, em virtude dessa equipe nova que ele ingressou. Ele é de Petrópolis, de onde eu sou. E Petrópolis hoje ele é o celeiro do mountain bike, né? Além da corrida de rua, né? Vários campeões saíram de lá. O Otávio, que está aqui na live, eu mando um abraço para ele, meu colega de treino, amigo, né? Correu 2:12:24 foi vice-campeão na maratona de Miami. O Otávio está aqui. Que massa, hein? E Petrópolis, ela sempre teve a tradição da corrida de rua. E hoje o nosso número 1 do mountain bike do mundo é de Petrópolis, o Henrique Avancini. Que demais. Então, e a gente pode ter um campeão olímpico do mountain bike com o Henrique Avancini. Nossa. Então, grande possibilidade. E o meu sobrinho, ele treina lá em Petrópolis, ele conhece todo mundo, né? E a gente acaba se conhecendo dentro do esporte. E eu comecei a fazer o trabalho com ele, né? Com um mês antes de uma competição de Araxá, meu sobrinho ele participando da categoria de e-bike, que é uma categoria nova que surgiu dentro do mountain bike, ele foi quarto geral. Por que eu estou contando isso? Aí entrou pandemia. Aí quando eu comecei a sistematizar o treino, aí parou, aí eu falei assim, cara, solta o treino, tal, se organizar, vamos estruturar, trabalhinho de força, tal, enfim. Aí abriu a competição de Mariporã, que foi um campeonato brasileiro. E o que aconteceu? Todos os 3 primeiros que chegaram na frente dele, ele ganhou todos em Mariporã, todos, e ele foi terceiro no brasileiro. Só que 2 que estavam numa categoria dentro do mountain bike, que é a categoria Elite, que é a categoria do Avancini, eles nesse dia no Campeonato Brasileiro, eles entraram para e-bike. Então meu sobrinho ficou a 15 segundos, não, 16 segundos do segundo
O primeiro realmente tem uma diferença de quase 1 minuto, mas assim, foi coisa assim que chocou. Chocou porque ninguém esperava, foi novo, né, para o cenário do mountain bike. Aí as pessoas começaram a perguntar, caramba, Diego, o que está acontecendo? O que você está tomando? O que você está comendo? Aquela loucura toda, né? Então, eu estou aí nesse processo, né? Aí, infelizmente, a pandemia está aí e a gente não teve provas para poder realmente a gente sistematizar e seguir a programação como ela tem que ser feita. Mas o meu projeto com ele, eu estou introspectando isso na cabeça dele, eu não sabia do talento dele, mas eu vejo grande possibilidade que a gente possa ter aí uma pessoa em 2024 no mountain bike também, na Olimpíada. Que massa, hein, professor? Que legal isso, ficou tão acaso, hein? Foi uma coisa assim, e a minha esposa, ela fala assim para mim, cara, será que de repente você é para ir para o mountain bike? E assim, eu tô ali, né? Tô no atletismo, mas o mountain bike já está começando a me fisgar. Não, fica nos dois, não se bobeira, só fica nos dois aí, pô. Como assim? Não, chegou depois, esse aí fica ali junto, não tem tomar lugar, pô. Bom, tá louco, mas que massa, professor. Baita dentro da família, assim demais, né? Questão de orgulho, assim, né? De ser um membro da família, assim, né? Chegar num nível tão alto, assim, né? Deve ser demais, assim, para quem vive isso no dia a dia. E tu, né, com essa dupla função, né? De tio e de treinador aí, dando todo esse aporte para ele aí. Fantástico. Né? E uma coisa interessante, o pai do Diego, acho que foi até o Gilmar que fez essa pergunta. O Gilmar, ele era empresário, ele tinha uma empresa ele é engenheiro, na verdade, e ele tinha uma empresa de engenharia. E a primeira pessoa que me deu um tênis de corrida, o Rainha System, que nem era aquele Rainha de mola, não, era o outro Rainha anterior, foi o Gilmar. E meu primeiro uniforme de corrida, porque quando eu participei daquela corrida de 4 km, antes eu já tinha corrido outras provas, né? Assim, mas não com medalha, era corrida de bairro, né? Aquela coisa toda, a mesma corrida mesmo com número no peito, aquela coisa toda. Acho que as outras corridas que eu entrava era corrida que às vezes nem número tinha. E aí eu fui ganhar a medalha nessa corrida lá de 4 km. O primeiro tênis para eu poder correr nessa prova, quem me deu o tênis foi o pai do Diego, e me deu nesse dia, ele me deu o dinheiro para eu comprar o uniforme da Cana Longa cinza. Eu até tenho uma foto no meu Instagram. Cana Longa. E a premiação foi na escada do Clube Carangola Futebol Clube lá em Petrópolis. A escada de cimento, assim, eles fizeram o pódio. Primeiro, segundo e terceiro na escada. Raiz total. A medalha era desse tamanho. A minha melhor medalha da minha vida. Sei exatamente como é que é isso. Lá na Cana Longa. Isso eu tenho nas minhas primeiras corridas, nas vivas, nas contrarrelógio lá. Meu Deus. Isso aí. Então, assim, o que eu falo, o que é o ciclo da vida, né? O ciclo da maestria. Né? E eu comecei sendo apoiado, motivado pelo pai do Diego, que é meu sobrinho. Aí passaram-se X anos, quase aí 20, 25 anos. Né? E hoje eu estou podendo retribuir o que o esporte, o que a vida me deu. Né? Eu estou incutindo a mesma coisa, a filosofia de vida, os valores que o esporte me deu para ele. Né? Estudar, né? Ter um planejamento de carreira, a vida não é só a competição, mas assim, inspirar outras pessoas, motivar outras pessoas a praticar o ciclismo, praticar o mountain bike com segurança, né? E levar uma mensagem positiva também para as pessoas nesse momento difícil. Excelente, professor. Esse é o famoso mundo das voltas, né? Exatamente. Bom, professor, olha só. Literalmente. Literalmente. Antes de nós continuarmos aqui, que eu criei uma pautinha aqui, que eu acho que é bem legal no que refere à questão da motivação dos treinamentos aqui. Mandar um abraço para o Itenilton, para a Valentina, para o Josias. O Josias já mandei um abraço. Josias já até interagiu conosco aí. Josias é da Paraíba, grande amigo. Pô, legal. Corre muito. Ele corre demais. Parabéns, Josias.
Grande abraço. O Diogo Eide está aí também, o professor Rogério Kepler, professor de Educação Física, professor, acho que o Rogério Kepler, Rogério, me corrija se eu estiver falando bobagem, tu está na rede municipal da cidade de Guaíba, aqui da região metropolitana, dando aula, né? Eu vi os vídeos teus, das tuas aulas aí, o professor se vira também, né? O professor de escola tem que se virar para criar motivação para os aluninhos lá pela telinha. Com certeza, né? Com certeza. Gente, se os aluninhos da escola, os alunos de treino funcional conseguem se manter motivados pela tela do celular, pela tela do computador para fazer os treinos, por que o corredor, que tem a rua, tem todo o universo, tem tudo isso aqui para correr, não se mantém motivado? Então, gente, é mais um fator motivacional. É saber que tu pode botar o teu tênis e sair para correr. Isso, ter a saúde para correr, acaba sendo um baita de um fator motivacional. Abraço aí, professor Rogério Kepler, que se vira nos 30 aí, dando aula. Um abraço, professor. Os braços são aí, nosso respeito aí. Ao Marcos também, que entrou aqui. Marcos também, obrigado pela presença, acabou de entrar, deixar uma saudação. E aí, professor, eu vou falar uma coisa aqui que... Queria mandar um abraço para o meu atleta aí, o Samuel Baus, que ele é profissional de educação física também. Isso. Não, mas eu botei, acho até na outra live aí. Ele estava no outro bloco, o Samuel Baus, exatamente. Até tinha anotado o nome dele aqui. Abração aí, Samuel. Professor, olha só. Aí eu estava aqui pensando, né, enquanto tu falava, a gente vai pincelando. Pessoal, vocês vão perceber que de casa parece que eu não estou prestando atenção. Na verdade, eu estou com o ouvido ouvindo a pessoa com quem eu estou conversando e estou desenvolvendo alguma resenha aqui para poder fazer uma provocação aqui na nossa live. E aí, claro, obviamente, vocês têm a total liberdade de fazer as perguntas, continua ali embaixo a minha chamada, façam suas perguntas e eu por aqui vou criando as minhas. Professor, a gente está fechando um ano aí, né, dessa função toda, aí um ano já que nós estamos aí com tudo isso acontecendo e também um pouco incerto, a gente, na verdade, incerto não, a gente sabe que por enquanto nada muito no grande vai acontecer no Brasil, né, nenhum evento grandioso vai acontecer. Aí a gente vê organizadores de corridas, por exemplo, que é sem dúvida um baita fator motivacional para a galera, é a corrida, é uma prova. O cara se prepara para uma prova específica. O cara que planeja, por exemplo, e aí eu pontuei bem aqui, escrevi a palavra-chave, maratona. O cara que se preparou adequadamente, que já tem várias meia maratona no currículo, que já está com um bom volume de treino, alguns bons meses, anos treinando. E aí o cara desenhou a maratona para fazer em 2020. Não fez. Tudo cancelado. Acabou, ficou tudo, aí o pessoal estava meio perdido de como se organizar para fazer alguma coisa parecida. Bom, 2020 acabou passando, graças a Deus, né? Acho que, né? Obviamente, como o professor falou, a gente tira sempre o lado positivo, a gente sempre tem que ver as coisas com o copo meio cheio, gente. Ele é meio cheio e meio vazio, né? Então, olha, meio cheio. A gente usou para outras coisas, né? A gente leu mais livro, a gente deu mais atenção para a família, a gente fez outras coisas muito produtivas que nos tiraram um pouco do foco dos treinos e competições. Aí chegou 2021. Com uma possibilidade, a vacina. Ela está vindo. Estamos sendo vacinados aos poucos. Eu fui vacinado já, na segunda-feira da semana eu fui vacinado, primeira dose. E aí torcendo para que todo mundo tenha acesso, que logo, logo isso acabe. E eu sei que vai acabar. E o lado bom disso tudo é que eu sei que vai acabar. Isso vai acabar, não é para sempre. E aí, mas aí tem as provas, muitas provas se postergaram para 2021. E aí o pessoal, motivou, agora com vacina e tal. E aí me chama a atenção que muito organizador deixou o tempo passar, né, para cancelar as provas. E eu vou citar um caso pontual porque é importante me posicionar assim para falar um pouco da motivação e não, né, por nada contra, enfim, a maratona de Porto Alegre estava marcada para junho. Aí, gente, quem está com um bom volume de treino, que está condicionado, preparado para fazer uma maratona, precisa começar os treinos ali no começo de fevereiro, 4 meses e meio antes, ali precisa começar um ciclo bem específico de treino para essa prova. Aí o cara começou o ciclo, porque até então as coisas estavam andando. Mas aí em março mesmo, antes do primeiro mês de treino, bandeira preta aqui no Rio Grande do Sul, e que foi o que se expandiu para todo o Brasil, a coisa complicou e ponto. Uma incerteza. Da minha cabeça, eu já sabia que não ia dar para fazer maratona, mas como é que eu vou cessar esse sonho do meu atleta se não tem uma informação concreta? Eu preciso manter ele motivado para aquele objetivo que ainda está em pé. Mas aí, os organizadores esperaram muito, no final das contas, e deixaram dessa galera treinar muito, porque quem faz maratona sabe que o treino é pesado, vamos falar a real, o difícil não é fazer a maratona, o difícil é treinar para a maratona. O pesado é o treino para maratona. O cara vai lá no dia com toda a carga, volume que ele treina, ele vai fazer aquela prova. Aí chegou lá, faltando 2 meses, os caras
2 meses e meio os caras, não vai ter maratona. Bom, isso aí dá uma desmoronada assim nos sonhos da galera. Mas aí, gente, quando a gente falou ali que a gente de criar ferramentas, daqui a pouco, é uma forma de também se criar possibilidades a partir daí, né? Daqui a pouco não se quebrar isso, tá, mas olha só, tu quer continuar treinando. Eu, por exemplo, vou te falar, minha professora, a gente tem que respeitar o desejo, a gente tem a gente tem um papel de facilitador e de orientador, né? A gente não impõe as coisas para as pessoas, a gente propõe, a gente orienta, a gente aconselha, né? Então, pô, daqui a pouco eu sei daquela. Eu tenho atletas meus que resolveram, Tauro, não tem problema, a gente vai continuar treinando para maratona e vamos fazer 42 quilômetros em junho. Criou-se um fator motivacional. E isso vai ser com saúde, porque são amadores, porque eles têm a vida deles, que eles vão continuar com a vida social, com a família, com o trabalho, e mantiveram também uma projeção de uma prova. Daqui a pouco, isso é a pessoa quando consegue fazer isso de forma com essa iniciativa, ela está num fator motivacional muito alto, que propicia ela se manter em alta rotação, a ponto de, não, eu vou manter. Beleza, tá sem o minha. Porque, gente, se a gente parar para pensar, as corridas as provas vieram depois do hábito de correr. Primeiro a pessoa corre e depois ela participa de prova. Na verdade, gente, nos tiraram isso por enquanto. Mas o grande barato está em correr. Quem corre, corre porque gosta da prática. E não porque tem determinada prova que dá um kit bonito, ou que dá uma medalha grande, ou porque dá isotônico. O barato é o correr, ao celebrar a vida correndo, professor. Como é que te surgiu casos assim? Como é que tu lida com isso assim aí? Então, Tauro, pela sua colocação eu concordo com você, né? E vou mais além, né? A gente está lidando com expectativas, né? Se criou uma expectativa, porque quando você se propõe a algo, você cria uma expectativa, no caso, o atleta, o aluno, ele traça um planejamento em função daquela expectativa que vem dentro dele, né? Você está mexendo com a autoestima, né? Você está mexendo com a motivação. Então, você traça um projeto para poder você terminar uma prova no tempo X, ou terminar a prova, ou pagar uma promessa, enfim. Cada um tem o seu motivo, né? Em virtude desse projeto que é construído. Realizar o sonho. E quando você tem uma frustração de que o evento não vai acontecer, ele tem que ser, isso tem que estar conversado com o seu treinador. Qual a escolha que eu quero fazer? Eu quero terminar o meu projeto ou eu vou adiar o meu projeto? Estou adiando o meu sonho, estou adiando o meu projeto. Eu interrompi neste momento porque a situação é essa. Não está no meu controle. Não vai ter prova. Ponto. Né? Então, eu tenho que replanejar e, quando tiver a oportunidade, janela de oportunidade, eu vou me preparar novamente, sentar com o meu treinador, meu professor, profissional de educação física, fazer um novo projeto para aquele objetivo, para alcançar meu sonho. Então, a expectativa ela tem que estar proporcional de acordo com o meu objetivo. Se eu estou vendo que o cenário não está se desenhando favorável, eu não posso ficar me alimentando de muita expectativa para que aquilo vai acontecer. Também eu tenho que saber o limite, né? Uma linha tênue. Eu já estou ali, estou me preparando, mas já sabendo que existe essa possibilidade hoje, no cenário atual, de que não aconteça. Né? Porque antigamente, antes não existia pandemia, né? Antes de existir pandemia, quando se cancelava uma prova era por um motivo ou financeiro ou porque o organizador deu calote, né? As famosas corridas fantasma. O cara lançava a corrida, arrecadava inscrição e no dia seguinte, lá quando no final de semana que a gente ia correr, não ia ter evento, o organizador fugia. Né? Aqui no Rio acontecia muito isso. Aí no CE e no Sul. Mas assim, tem essas coisas. Né? O cara não tinha permit, não tinha nada. O cara sumia. Enfim. Mas o que eu quero dizer assim, a gente tem que trabalhar dentro da realidade, dentro daquilo que a gente tem controle. Né? Então, você mexer com um sonho, mexer com projetos a maratona é um projeto. Né? Você terminar uma prova
Você se preparar para uma maratona, ela tem um processo muito grande para você terminar bem, né? Terminar sem dor, você terminar feliz, né? Você terminar de acordo com o objetivo que você está planejando. Então, assim, o processo, você tem que curtir o processo. Se durante o processo você está vendo que está acontecendo outras coisas no entorno que você não tem o controle, você tem que baixar um pouquinho a tua expectativa, para que você não se frustre ao ponto, né? Eu criei a expectativa, vou correr a maratona de Porto Alegre. Cara, eu estou com a motivação lá em cima, professor Tauro, eu estou fazendo o meu melhor longão, eu estou fazendo o melhor, preparação, chega lá, não vai ter. Aí você vai se frustrar tanto que você vai parar de correr. Não é isso que a gente... Então, a corrida não é esse o objetivo. Não é isso. Né? Você tem que realmente emergir e falar assim, caramba, não é culpa do professor Tauro, não é culpa do meu treino, é uma situação que está no entorno, está invisível, né? Você está vendo. Né? Então eu tenho que, ou eu continuo com o meu projeto, eu vou lá, sento com você, professor Tauro, olha só, eu queria que o senhor pudesse a gente combinar de alguma forma aqui, de o senhor estar me dando água no percurso tal, a gente combina, a gente acerta assim, as coisas, e você vai lá me dar o suporte. Aí se criou uma situação. Aí você vai lá, vai depender, né, se você vai poder estar disponível no dia ou não, né, para poder ele realizar o sonho dele. Você não é organizador, você é o treinador, né? Então os papéis têm que estar claros, né, até para realizar o sonho. As combinações têm que ser claras. Esse que a gente falou muito importante. Sabe que pode chegar a qualquer hora. Na verdade, quando nós começamos os treinos, foi conversado entre as partes. Né? A gente conversou e disse, gente, pode acontecer da prova ser cancelada. Não, vamos começar aí. Foi legal. Mesmo em todo, foi muito legal 2 vezes, né? Porque, primeiro, mesmo em todo o cenário negativo, que surgiu a possibilidade de, vamos treinar para essa prova. Começaram o treinamento, geraram um fator motivacional. Aí, quando deu ao revés do cancelamento, eles, não, vamos continuar. Então, ou seja, eles ainda conseguiram reforçar a motivação. Isso é muito legal, isso é muito... quem dera que todo mundo mantivesse esse pique, né? Porque, na verdade, durante o processo, né, o processo da preparação da maratona, eu sou apaixonado pela corrida de rua, sou apaixonado pela maratona. A maratona é minha menina dos olhos, né? E o processo da maratona, ele é fantástico, né? Você sente dor no longo, você, vai fazer treino intervalado, você tem que pegar rampa, um monte de coisa que você tem que colocar nesse treino. Então, assim, é desafiador, né? O processo da preparação da maratona é desafio o tempo todo. Porque você correr a maratona é o mais fácil, né? Mais fácil. Então, a maratona, ela já é, por si só, o processo da preparação já é desafio. E aí você tem uma interrupção da preparação da maratona, já é um outro desafio. Né? Então você criou um desafio em cima de um desafio. Né? Então é uma coisa até para a gente refletir sobre isso. Né? Então, assim, além da questão física, existe o desafio mental aí de você continuar ou não. Se eu me propus a correr um 42, então, beleza, eu vou terminar. Para mim, vai ser desafiado. Para mim foi o desafio. Então, se eu coloquei aquilo para mim, caramba, então eu vou seguir e vou realizar. Acabou. Professor, falou, né, do desafio em cima do desafio, né? A pessoa quando voltou, por exemplo, vamos pegar um exemplo assim, né? O cara começou a correr. Aí o cara começou a pegar gosto, porque é uma batata, assim, né? Todo mundo começa só pela brincadeirinha, daí mesmo o mais amador dos amadores, ele volta e meia tá olhando pro relógio, ele começa a se comparar consigo mesmo, porque como a corrida tem essa questão concreta do tempo, que te dá a noção da tua melhora ou não, e aí o cara chegou muito despretensioso, e aí o cara virou um cara que começou a correr para perder peso. O cara começou a correr para perder peso, o cara começou a pegar gosto, né? Pela prática da corrida, começou a rolar um desempenhozinho, começou a fazer uma performancezinha, aí pintou a pandemia. O cara, não sei mais o que fazer. Eu pensando em algumas coisas que tu falaste, que me veio a palavra, eu vou explicar agora por que eu estou falando isso, porque daqui a pouco acabaram as provas por enquanto, tá? Tudo em stand-by, parado. Qual um fator motivacional? Gente,
Daqui a pouco é a hora da resiliência, tu ter a humildade, tu ter a paciência de tu dar um passo para trás e quem sabe te fazer entender o que primeiro te levou para a corrida, que foi daqui a pouco o cara que se tornou altamente performático, né? Mas que começou só para perder peso e que na verdade ele estava no ponto mais no extremo da saúde mesmo para a corrida. Ele queria só perder peso, ele queria ir porque porque ele não estava se sentindo bem. O médico pediu para ele fazer uma atividade física e o cara entrou por isso. E daqui a pouco o cara esqueceu do que levou ele para a corrida. Ele está já em outro momento, assim, está apontando para outro lado. E quem sabe não é hora de também lembrar. Vou usar a corrida para manter meu peso. Daqui a pouco, quem sabe, não posso, se eu quiser perder um pouquinho mais, pode ser a hora agora, né? Direcionar os treinos para perder um pouco mais de peso. Então, no final das contas, os fatores motivacionais eles surgem, mas tu também pode criar dentro de ti, tu pode estabelecer metas e objetivos, né? Contigo mesmo. E aí foi de onde eu me lembrei da questão do momento de resiliência. Professor, tem uma perguntinha que eu vou fazer aqui, que veio da Valentina, não sei se a Valentina está aí ainda, a Valentina é minha vizinha aqui. A Valentina é uma judoca, é uma menina judoca, luta muito. Valentina, filha dos meus amigos Abel e Ana, ela perguntou, ela botou até umas perguntas, ela é muito chique, essa geração jovem usa esse negócio de pergunta aqui do Instagram, que eu não estou acostumado. Eu achei engraçado. Qual é o melhor gênero, tipo de treino? Também qual é a melhor alimentação? Bom, eu vou me permitir responder isso, professor, que o Jorginho quiser fazer uma acréscimo, ele sempre tem umas ótimas considerações e até seria legal. O melhor treino, Valentina, para esse momento é o que tu puder fazer. O treino que tu puder fazer agora vai ser o melhor. Desde que tu treine, desde que tu te movimente. Sobre a questão de alimentação, Valentina, eu não vou preferir não opinar, porque isso é do nutricionista. E aí eu vou estar fazendo uma coisa muito feia, que é fazer o trabalho de nutricionista. Tu, que é uma jovenzinha, uma adolescentezinha, a melhor alimentação é a que tua mãe e teu pai te oferecerem. Eles vão querer sempre o teu melhor. Então, o que eles te oferecerem, tu come que não tem erro. Eu conheço bem teus pais, tu vai estar em ótimo caminho. E aí, professor, o que o senhor acha? Então, eu concordo com você e mando um abraço para a Valentina, não a conheço, né? Você já é uma vencedora, que você está no esporte, né? E o esporte vai te ensinar muita coisa, como me ensinou e como ensinou o professor Tauro. Ótimo, nesse momento, fazer aquilo que está sendo possível, sem se autocobrar, e aprender coisas novas. Aprender coisas novas, de repente você aprender uma técnica nova, assiste vídeo no YouTube de competição, assiste palestras, né, que tem depoimentos de atletas, né, a questão do olimpismo, né, atletas olímpicos dentro da sua modalidade. E cada um na sua área, né, o professor Tauro aí falou muito bem. Para você ter ideia, para eu treinar meu sobrinho, eu estou montando uma equipe, né? Para eu treinar meus atletas, eu tenho uma equipe de profissionais, de pessoas que somam comigo, desde nutricionistas, psicólogos, biomecânico, tudo para trabalhar com meus atletas. E cada um, aí você pensando na pessoa que gosta do esporte, se ela realmente quer seguir com uma prática saudável, você tem que procurar um nutricionista, né? Você tem que procurar um médico do esporte para poder te orientar. Tauro, eu queria só estar falando uma coisa que durante o nosso assunto aqui com relação à saúde e à motivação, com relação à volta das pessoas voltarem a correr. Né? Isso que eu queria estar dando um momento de atenção, porque muitas das pessoas pararam de treinar, né? E estão regressando aí a treinar novamente, ou vão voltar a treinar no futuro aí, né? Quem parou. Eu acho que antes das pessoas treinarem, elas também têm que se submeter a um exame médico, né? Fazer uma avaliação de check-up geral, antes de voltarem à prática da atividade física, até procurar gente para treinar, né? Os profissionais de saúde, né? Profissional de educação física. Porque essa parada, ela foi ocasionada em virtude da pandemia, claro, mas a gente tem que fazer um check-up geral
né? Então, assim, antes de procurar a gente, procure um profissional da área de saúde, que é o médico do esporte especificamente, para aqueles que correm, né, ou pratiquem esporte, e depois de feitos os exames, procure o profissional para orientar vocês da melhor forma possível. Porque está acontecendo muitos casos de miocardite, né? As pessoas que já corriam e de repente já até tinham ou não sabiam que tinham e estão voltando à atividade física, né, e estão tendo problemas a nível cardiovascular. Então a gente tem que ficar atento nesse momento aí, que não é só simplesmente chegar e voltar a correr, vou botar o tênis e correr. Não. Procure o médico e depois procure o profissional para poder orientar vocês. Cada um no seu estado aí, cada um na sua região. Excelente, excelente. Cada um no seu estado, cada um na sua região e cada profissional no seu quadrado, professor. Excelente, excelente. Exatamente. Vamos para a próxima pergunta aqui. Tem uma do Alisson, tem duas aqui. O Diogo tá cheio de pergunta hoje aqui. Vamos ver se eu consigo botar na tela. Olha só a pergunta, olha que chique. Com relação à corrida, vocês conseguem correr de máscara a um pace baixo? Qual a recomendação? Eu não consigo correr com pace baixo porque eu não consigo correr com pace baixo há muito tempo, né? E aí eu não consigo correr com pace baixo. Sabe o que eu tenho feito? Eu vou ser muito franco, tá, gente? Eu estou correndo muito cedo. E como eu corro muito cedo, eu levo a minha máscara no bolso e corro sem máscara. Não tem praticamente ninguém na rua. Se tem alguém vindo, eu me afasto, corro para longe e volto. Tem gente que consegue correr de máscara e quanto a isso eu não vou dizer o que as pessoas devem ou não fazer. Eu estou dizendo o que eu faço. Então assim, eu aconselho, se tu quer correr sem máscara, que não seja próximo a ninguém, né? Que tu faça isso com cuidado, mantendo um distanciamento, né? Daí tu vai estar seguro e tu vai estar protegendo os outros também. Então, tendo esse cuidado, mantendo o distanciamento tranquilo, para mim também está sendo assim, eu estou conduzindo dessa forma. O que acontece? Ô Diogo, tudo bem? Prazer conhecê-lo aí, um abraço para você. Bacana aí que você está treinando. Então, Diogo, que eu também corro né? Corro para a saúde com a minha esposa, por exemplo, antes da live aqui eu saí para correr, né? E o que eu faço? Eu sigo uma recomendação do Colégio Americano de Medicina do Esporte, que é você estar correndo aí com 75% da intensidade, não passar disso. Isso eu corro de máscara, porque eu moro aqui num bairro aqui no Rio de Janeiro, aqui na Tijuca, onde eu procuro estar correndo num percurso que ele é bastante ondulado, onde não tem ninguém, né? Então eu não vou para o Maracanã, por exemplo, que eu moro perto do Maracanã, estádio do Maracanã, mas eu não vou lá porque a maioria dos corredores treinam lá. Então eu treino num percurso totalmente isolado, onde não tem ninguém, mas eu corro de máscara. Então eu começo andando, né, para sair aqui de frente do meu prédio, aí eu entro no percurso, aí eu começo aquele trotezinho. Então o que significa 75% para mim? É aquele trote que eu consigo conversar com a minha esposa. Eu tô de máscara com ela, mas eu consigo conversar com ela. Renato, meu amor, olha só, eu tô aqui, eu tenho que voltar cedo para casa, eu consigo conversar com ela porque eu vou participar da live com o professor Tauro. Eu consigo ter um diálogo com a pessoa. Então, mais ou menos isso aí, em termos de intensidade, é isso que representa, 75%. É onde você consegue fazer a sua corrida, mas que você consegue conversar com a pessoa. Aí, a experiência que eu estou tendo com a máscara, né? Aí chega ali, ela começa a ficar muito úmida, que a minha máscara é aquela máscara cirúrgica, né? Que é recomendada. Eu baixo um pouquinho a máscara ali, dou aquela respirada, às vezes eu até ando, eu estou fragmentando a minha corrida, eu corro de máscara, aí eu começo a ficar muito ofegante, começa a ficar muito úmido, aí eu paro, faço uma caminhada de 1 minuto, 1 minuto e meio, 2 minutos, aí eu dou aquela oxigenada, você sente que está oxigenando, né? E eu boto a máscara de novo e recomeço de novo minha corrida. Então, é isso correndo isolado, igual o professor Tauro falou aí, né, longe das pessoas. Se eu vejo uma pessoa que está vindo do nosso lado, a gente vai para o outro lado da calçada. E assim é que a gente está conduzindo. Eu já estou isso há 1 ano. Desde que iniciou a pandemia, eu sempre procurei correr em horários onde mais inóspitos, né? Assim, por exemplo, corria meio-dia, sol aqui no Rio de Janeiro, a pino, 40 graus, eu saía com ela para correr. Tirava a camisa, porque a gente trancafiado, né? Assim,
vitamina D e ia embora. E assim nós fomos. Estamos até hoje. Isso aí, professor. Viu aí, Diogo? Cada um com a sua percepção, cada um com uma opinião diferente para te dar. Na verdade, são opiniões que são condutas, né, em alguns momentos parecidos, um pouco divergem, mas que, na verdade, não tem a questão do que é certo e errado, tem a questão do que a gente acredita ser o mais viável para nós no momento, né? Exatamente, exatamente. Tem momentos que for necessário tiver que colocar máscara, eu coloco sem problema nenhum. Mas o mais importante é a proteção. E aí, as pessoas, que nem eu vi a vídeo dizendo assim, as pessoas não são obrigadas a se protegerem, mas são obrigadas a proteger o outro, né? Tu não pode expor o outro, né? Tu pode te expor, é um risco, é uma opção tua, né? Te expor. Agora o outro jamais, né? Uma coisa importante, isso as pessoas têm que entender, que assim, o profissional de educação física, gente, ele estudou muito. Nós estudamos até hoje. Né? Nós estudamos até hoje. A vida é o eterno aprendizado. Então, eu falo que eu estou em estado de aprendizado constante. Eu sempre estou ligado em learn mode, né? Tô ligado, modo aprendizado. Então, assim, quando você treina, você leva um estímulo para o teu corpo, né? Independente se vai ser uma rodagem, ou uma rodagem fraca, ou um intervalado, enfim, qualquer treino que você realiza, não só com a corrida. Você leva aquele estímulo, o teu organismo ele te eleva a nível hormonal, joga na corrente sanguínea, mas só que chega um momento, dependendo da intensidade do treino, você pode gerar uma baixa imunidade pós-treino, que a gente fala que é a janela. Você abriu a sua janela. Então, nesse momento, você tem que usar máscara. Tem que usar máscara. Terminou o treino ali, terminou tal. Claro que você não vai correr sem máscara, aí vamos supor, você abaixou a máscara ali, tá respirando um pouco, cara, mas logo depois, 1 minuto, 2, 3, 4 minutos depois, você tem que botar a máscara. Porque nesse momento ali, você de repente está abrindo para se contaminar, por exemplo. Né? Então você não pode baixar a guarda, a gente não pode baixar a guarda, não estou falando para que as pessoas não treinem, não é isso, mas assim, se mantém em estado de alerta, né? Para se protegerem. A recomendação é usar a máscara, mesmo para quem corre. Olha aí que entrou. Falamos há pouco no Recófica, né? Acabou de entrar aí. Grande abraço. Grande abraço, Recófica. Ele não me conhece pessoalmente, mas eu acompanho muito sobre ele nas revistas aí. É o cara que fez alguns estragos aí, algumas provas aí no Rio. O Recófica, a gente era atleta junto, lá dentro da Pé de Vento, e depois eu virei treinador, né? E ainda continuei acompanhando ele um pouco. E o Recófica é um grande amigo, um amigo que o esporte me deu. O esporte faz disso também, né, professor? Outro fator motivacional, né? As amizades que a gente pode criar nessa fase, né? Nesse contexto aí, né? Nas trocas de conversa, né? Até mesmo, por mais que seja daqui a pouco até virtual, mas novas amizades, porque a gente pode começar a criar através da corrida. A corrida possibilita, oportuniza isso. Professor, tem mais uma pergunta aqui do Diogo. Ele tem mais uma pergunta, depois tem uma pergunta do Alisson aqui, bem interessante, achei bem legal também. Vamos lá. Qual é a orientação de vocês para controlar a respiração na corrida? Existe alguma técnica, professor? Então, existe até um artigo, eu não me falha aqui a memória o nome do artigo, mas que ele trata isso bacana, né? Assim, da corrida fraca, moderada e forte. Esse artigo ele diz o seguinte: a corrida fraca é aquela com quem você consegue correr conversando com a pessoa. Né? Você está naquele trote ali, está conversando com o amigo, a esposa, enfim. Está ali, está conseguindo correr e conversar normalmente. Né? Isso em condições de não uso de máscara. Né? Você imaginar que você está correndo sem máscara, você está ali, não tem pandemia, não tem nada. Né? Um ambiente como a gente estava antes da pandemia. Você corre e consegue conversar com a pessoa. A corrida moderada, ela é uma corrida que você consegue conversar em alguns momentos, mas que você não vai dar uma continuidade na sua fala. Né? Você não consegue conversar com uma corrida fraca. Você fala alguma coisa e volta tá correndo. Reduz, né, a fala. E a corrida forte, né, é uma corrida que você não consegue em momento algum conversar. Você fala, opa, largou. Aí depois chegou. Acabou.
Não tem Entendeu? como. Mais ou menos assim. Isso tem um respaldo científico, sim, já fizeram essa pesquisa, essa publicação, foi até um trabalho de conclusão, acho que de graduação ou de mestrado, e foi bem bacana essa publicação. O fato, né, professor, é que quanto mais rápido tu correr, menos tu vai controlar a respiração. Isso é fato, entendeu, Claro, Diogo? claro. Quanto mais tu se expor, quanto mais intenso for teu treino, e não é só pra ti daí a questão de dificuldade de controlar a respiração, é pra todo mundo, não tem, né? O cara, quando vai, cada vez, quanto mais expondo ao máximo ele vai ficando com mais dificuldade de respiração, assim, não é? Isso não tem algo... Por favor. E uma coisa interessante, assim, quando as pessoas, muitas das vezes, a gente observa, a pessoa acha que existe a técnica para respirar. Tem, né? Até o próprio Pilates, né, ele acaba, é uma prática que ensina as pessoas a respirarem. Você respira, solta o ar. Né? Isso é uma técnica, né, de respiração. Respira e solta o ar com movimento, né? Então, o que acontece? Quando você começa correndo, você começa, às vezes a gente recomenda, não sei se você já teve essa experiência, abre a boca um pouco, para poder você aumentar o canal de respiração, né? Você encher os pulmões, corre com a boca um pouco aberta. Mas, de acordo com a prática da corrida, do treinamento que você vai desenvolvendo, vai chegar ao ponto que você vai conseguir respirar pelo próprio nariz. Você vai conseguir respirar pelo próprio nariz, né? Você começa lá aos poucos, ó. Corre com a boca aberta. Vai chegar um momento que você vai conseguir fechar a boca e conseguir fazer a respiração, né, dentro com o próprio processo respiratório através do próprio nariz. Né? E isso é o treino, né? A continuidade do treino que vai fazer você chegar a esse ponto. Claro que aliado com a intensidade, né, numa corrida fraca você consegue ter um controle respiratório bacana. A corrida moderada você vai, de repente, começar a abrir um pouquinho a boca. Na corrida forte, você já vai começar a caçar ar de onde não tem, né? Mais ou menos assim. Olha, ó, motivação para continuar treinando é buscar a técnica perfeita de respiração. Aí o Diogo aí já tem uma nova motivação também, trabalhar a respiração para sofrer menos nos treinos aí, tá, Diogo? Diogão, obrigado pela participação. Professor, tem uma pergunta bem legal que entrou do meu amigo Alisson aí, o Alisson Gonçalves, filho do Alexandre Gonçalves, que eu tinha comentado antes. Olha só, como será o reflexo pós-pandemia para os atletas aqui no Brasil? Qual motivação vão tirar para seguir com os treinos e falta de patrocínio? É interessante, né? É uma linha, um viés interessante aí para os atletas de elite, né? Quem depende de muitas corridas e como é que eles podem criar ferramentas de motivação. Eu tenho visto alguns aí, né, criando desafios virtuais, fazendo movimentação financeira com vaquinha, com contribuição. Aí os caras falam... Eu não sei, professor, o senhor tem alguma ideia de como é que pode ser para quem depende única e exclusivamente da corrida, que acaba, sinceramente, se me permitir, antes do senhor dar a sua opinião, que eu acho que é um problema quando o atleta se apega a uma única, se especializa em uma coisa só, né? Por mais que ele é especialista, ele é atleta e tal, mas é sempre bom se preparar para o depois da corrida, porque o cara, né, pensa, o cara não pode, ele não vai correr para sempre, ele não vai performar para sempre. Então é muito importante se construir uma base, aproveitar tudo que ele colheu, né, com as premiações e tal, e investir em alguma coisa que possa garantir um pós-corrida, um momento como esse. Não estou julgando e criticando ninguém. Eu estou dizendo uma conduta que nem o professor falou, ele começou a estudar. E eu cheguei num ponto que eu comecei a estudar. Eu comecei a me preparar, eu comecei a pensar no pós, no meu final de carreira. Então eu acho que é isso que o pessoal, primeira coisa, tem que pensar agora com um plano, né, de fazer um plano de aposentadoria, para poder, assim, aposentadoria da corrida, e não da aposentadoria, porque depois o cara vai ter que trabalhar e produzir por mais um tempo. Mas daqui a pouco eu vi gente fazendo esses desafios virtuais para as pessoas assistirem, e daqui a pouco fazem algumas movimentações aí para isso. Mas a motivação, professor, tem alguma sugestão, alguma proposta? Então, Otauro, eu concordo com você aí com relação ao planejamento de carreira, né? A gente tem que pensar a médio e curto prazo. Isso é um projeto de vida, né? A carreira de atleta ela é passageira. Isso eu sempre falei para os meus atletas da questão de estudar, porque eu vivi isso, né? Porque eu vi muitos colegas meus ganhando muito dinheiro e depois perdendo tudo. Por quê? Porque eles não estudaram, porque o conhecimento não é só para você ter uma profissão, o estudar.
né? O conhecimento, ele é para você saber discernir e tomar decisões corretas na tua vida, adquirir sabedoria, né? Sabedoria para você tá tomando decisões para o benefício seu e da sua família, né? Então, o fato de você estudar também, ele te dá essa capacidade de tomada de decisão, de seguir com a tua vida depois, né? Então, independente se ele vai ser um profissional de educação física, se ele vai ser economista, ou se ele vai, ou a pessoa não fez uma faculdade, mas já, pelo menos ela estudou algum momento da vida dela, até o segundo grau, terminou o colegial, enfim, para ter um tipo de conhecimento que ela possa depois desempenhar alguma coisa, ou ser um empresário, ou ser um empreendedor, fazer algum tipo de situação, né? O que acontece? A gente tem que tá ciente com a realidade, né? Então, a realidade hoje é essa, né? A realidade que está acontecendo hoje. Não tem prova, né? Não tem isso, não tem aquilo. A perspectiva, a gente já está sabendo aí que vai ter um hiato muito grande aí de não ter competição, de não ter patrocínio, porque as empresas estão quebradas, as provas não vão ter premiação, enfim. Vai ter uma série de situações. Isso eu estou falando da questão do atleta profissional, atleta de elite. Então, por exemplo, eu tenho um atleta hoje que é o Robson, o Robinho, que inclusive já correu aí no Sul. Ele é formado em educação física. E ele me veio um dia aqui, ele está treinando, eu falei com ele, Robson, nós vamos treinar. Nós temos que estar treinando. Por quê? Porque imagina que todo mundo se vacine até o final do ano, né? E em janeiro do 2022 começa a ter competição. Então, assim, você não pode esperar voltar às corridas para você treinar. Não, você é um atleta. Então, a sua motivação é o quê? Não, eu tenho que manter meu nível de motivação para que quando voltar às provas eu possa estar pronto, né? Eu tenho que estar em prontidão para poder ir lá dar meu tiro, né? Eu competir. Então, esse é o primeiro aspecto. Aí, o segundo aspecto aconteceu o seguinte: um amigo dele, que trabalha numa empresa lá em São Paulo, ofertou a ele a possibilidade dele estar ganhando, ia fazer um contrato de 3 meses, ou 6 meses, ou 1 ano, para trabalhar numa empresa lá. E ele treinar um período só. Eu falei com ele, Robson, nós temos perdas e ganhos, né? Então nós temos que saber avaliar, né? O que eu posso ganhar, o que posso perder. E o Robson é um atleta que ele tem possibilidade de ir para a maratona olímpica em 2024. Nossa. Só que ele não tem patrocínio, porque quando ele ia fechar um patrocínio com a marca esportiva, entrou a pandemia. Então, acabou essa situação, né? Então, é um cara de potencial que podia estar aí nesse processo e não está. E aí, o que a gente conversou? Conversou que ele tem uma escolha. Ou ele vai treinar um período e trabalhar nessa empresa, ou ele continuar tentando captar os alunos dele, que ele também tem uma assessoria, para poder ele ter um ganho, né, para poder se pagar as contas dele, pagar o aluguel lá e comer. Então essa é a realidade dele. Então ele sentou, se autoavaliou, falou, pô, a minha situação hoje é essa, e aí ele optou em estar treinando e estar abrindo outras perspectivas para ele com relação ao trabalho que ele é profissional de educação física. Eu falei, cara, você é profissional de educação física, você pode desempenhar isso, pode fazer isso, cara, começa a abrir outras possibilidades, se inovar, né? Então, assim, a minha orientação para ele foi para ele ter uma visão dentro da profissão nossa, mas também eu não disse que sim nem que não, a escolha é dele. Mas eu, como treinador, e estou junto com ele na decisão que ele tomar, eu estou apoiando. Eu não vou largar ele de mão, né? Então, esse é o nosso papel. E a minha recomendação é para quem não tem uma profissão, que quem é atleta de elite, quem está me ouvindo, ou quem trabalha com atleta de elite, estimule os seus atletas a fazer um curso. Cara, vou aprender a ser padeiro, vou aprender a ser mecânico, vou aprender a costurar,
Não tem problema, gente. Isso não mata ninguém, isso não é vergonha para ninguém. Eu tenho muito orgulho das minhas origens. Os meus pais não sabiam ler nem escrever. Meus pais eram caseiros em Petrópolis. E eu sou o primeiro da minha família a ter um curso superior. Né? Então, hoje eu sou inspiração para o meu sobrinho, fui inspiração para minha sobrinha, e estou sendo inspiração para minha pequenininha lá, minha sobrinha menorzinha, que tem 6 anos, a Manuela. Estimulo ela. Né? Então, assim, por quê? Para eles terem um futuro melhor. Mas, para vocês, cara, vão fazer curso técnico, ter um monte de curso online, para vocês terem uma profissão, ou cursos rápidos, né, para poder aprender a fazer sanduíche, aprender alguma coisa, para vocês gerarem renda. Isso não é vergonha para ninguém. Eu já fiz, antes de ser profissional de educação física, eu era vendedor de loja. Eu trabalhava junto com o Otávio, lá na loja Pé de Vento, lá em Petrópolis, que a Pé de Vento era uma loja de roupa esportiva. Né? Hoje não é mais. Mas a gente, antes de ser atleta de elite, a gente trabalhava. Eu exercia a profissão de vendedor, onde nós trabalhávamos 8 horas por dia. Ainda treinávamos 5 horas da manhã, para trabalhar, e depois das 8 horas a gente ainda fazia o segundo período. Isso lá na minha época de 16, 17 anos, tá, Tal? Que coisa, professor. Quanta coisa, quanta história para contar, né? Quanta história para contar. Tem muita coisa. No final das contas, o que o professor acabou de falar também é um fator de motivação, né? O fato do professor que começou a correr, né? Ele criou vários fatores ao longo da carreira dele, né? Começou lá menor, fazendo a corridinha de 4 km, subindo numa escada para receber a premiação. Aí passou por uma carreira de atleta, estudou, virou profissional de educação física, virou treinador, viajou para o Quênia, viajou para a Itália, viajou para o Japão, viajou para um monte de lugar do mundo através da corrida. Isso é um baita fator de motivação, sem dúvida. Com isso, eu quero encerrar a nossa live, porque a gente está quase estourando aqui, já vai vir um cronômetrozinho acabando a nossa live. Quero agradecer muito a presença do professor, foram 2 horas de bate-papo. Professor, suas considerações finais e pouquíssimo tempo a gente tem, vai estourar em seguidinho aí. Eu quero agradecer a todos aqueles que continuaram com a gente até aqui nesse momento. Quem quiser continuar conversando comigo, me mande perguntas que a gente combina um dia, bate-papo. Quem precisar de uma orientação, uma palavra, enfim, que eu puder estar ajudando vocês aí, pode me seguir lá no meu Instagram, né, Jorge Silva Treinador. E para as pessoas que são aqui do Rio de Janeiro, eu faço treinamento também online, né, planilhas de treino, né, o trabalho dentro da profissão da educação física. Eu sou profissional de educação física, eu e a minha esposa, a gente também, eu estou nesses momentos de pandemia, eu estou dando aula online, com circuito funcional dentro de casa, ginástica geral, enfim, a gente está aí para poder ofertar serviço, né, de qualidade individualizado ou em grupos, né, quem tem família aí ou amigos querem se reunir no ambiente online, a gente também está ofertando esse trabalho. E agradecer a você, Tauro, pela oportunidade de estar aqui no teu espaço, né, conhecendo pessoas novas, que a gente interagiu aqui. Espero, de alguma maneira, algum dia eu estar aí presencialmente, ou a gente está realizando palestras aí também presencialmente, a gente fugir um pouquinho desse ambiente online e está abraçando, né? Então hoje eu estou mandando um abraço para todos vocês virtualmente, mas espero um dia estar abraçando cada um de vocês aí pessoalmente. Obrigado, professor. Obrigado por tudo. Obrigado pelo teu tempo aí de compartilhamento de conhecimento. Quando vier aqui no Sul, está mais convidado para comer um churrasco gaúcho aqui na minha casa. Assim, da mesma forma, for passar uns dias na cidade linda que é o Rio de Janeiro, te encontro por aí. Pessoal, agradeço cada um de vocês que estiveram conosco nessas 2 horas de conversa. Desejo uma ótima noite e deixamos aqui, eu e o professor Jorginho, um grande abraço. Valeu, galera. Um abraço, pessoal. Noite, valeu, gente. Fiquem com Deus, viu? Abração. Um abraço. Abraço. Valeu.